estamos gravando agora. Então, boa tarde a todos e todas os presentes. Abrimos as atividades, né, da comemoração dos 143 anos da EBA, o segundo dia, no dia 18. E hoje nós teremos a apresentação do Rodrigo Lucena, que vai falar sobre o título da palestra, é Academia de Belas Artes da Bahia, características e curiosidades dos seus primeiros anos. Sobre o Rodrigo, né? O Rodrigo Lucena é mestrando em Artes Visuais na Escola de Belas Artes da UFBA, na linha de História e Teoria da Arte, EBA-UFBA. Graduado em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Recôncavo, membro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, de 2016 a 2017, estagiário do Parque Histórico Castro Alves, em Cabeceira do Paraguaçu, Bahia, integrante do Grupo de Pesquisas de Extensão Áfricas nas Artes, integrante do Grupo de Estudos em História e Memória da Educação Brasileira. Então é isso, teremos a palestra do Rodrigo, passo a palavra. Boa tarde e boa palestra. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer, né, o carinho de todos que estão presentes. Também agradecer à comissão, né, por estar me dando esse auxílio, esse apoio nesse momento remoto tão necessário, né, e principalmente envolvendo essas novas tecnologias. E vamos lá começar a apresentação. Confesso que estou um pouquinho nervoso, mas acho que faz parte do processo, né? Vocês conseguem ver a apresentação? O slide? Está aparecendo. Está começando a aparecer. Pronto. Bom, está aparecendo, né? Bom, então, Isso. A presente palestra ela é fruto da organização de um capítulo de livro para publicação do aniversário do Grupo de Pesquisa e Extensão do IMERB, História e Memória da Educação Brasileira, do qual eu faço parte há 4 anos, e o principal objetivo é pensar algumas características e algumas particularidades que, para mim, são curiosidades, são questões que são interessantes para apresentar e para socializar também sobre a Academia de Belas Artes da Bahia. Bom, mas para compreender esse processo, é importante também, né, perceber a origem das academias de artes, que elas surgem no século XVI, inicialmente na Itália, porém elas vão ser de forma mais abundante e de forma mais numerosa, principalmente na França. Bom, e essas academias da França, elas vão seguir também de modelo para outros espaços, para as outras... para outros países, e um deles também é o Brasil. E pensando, né, para compreender a Academia de Belas Artes da Bahia de uma forma mais geral, dentro do século XIX, toda a sua importância e a singularidade do feito dos seus fundadores, é importante perceber que, com a mudança da família real portuguesa para o Brasil, a partir de 1808, existe uma certa mudança ou flexibilização no processo de educação, no processo de instrução pública, no processo de educação, principalmente, né, com a fundação da Escola de Farmácia em Salvador, e posteriormente também com outras iniciativas, principalmente na capital, né, no Rio de Janeiro, onde a corte, né, com mais de 15 mil, né, com um número muito significativo de pessoas, vão chegar para ocupar e para urbanizar aquele território. Desse processo de mudança, dessas novas necessidades pela burguesia, por essa nobreza recém-chegada no Brasil, você percebe que começa a existir ainda mais forte uma demanda significativa pelo consumo e também pela circulação de arte. E aí, né, que entra a missão artística francesa, que, como podemos perceber, a missão artística francesa ela vem com um intuito muito central para o Brasil. Entre uma delas, implantar e avançar no processo de
né, do neoclássico, da implantação do neoclássico, mas também a abertura de uma academia de artes, principalmente, né, no Rio de Janeiro. Essa academia de artes, ela é fundada no papel em 1816, porém, apenas após a independência do Brasil, que essa academia vai realmente sair do papel. É algo que era muito frequente no Brasil imperial, né, essa coisa de quando a fundação no momento, a verdadeira, né, prática da instituição, do espaço, aconteceu um tempo depois. Como também isso vem acontecendo também com as mudanças dos governos de províncias, né? Eles são nomeados em um momento e apenas só depois, um tempo depois eles assumem. Então, essa missão artística francesa, que vem com esse intuito da fundação da Academia Imperial de Belas Artes, né, que ela vai ter mudanças de nomenclatura significativas, mas após a independência vai ser nomeada de Academia Imperial de Belas Artes. Essa missão artística francesa ela é muito significativa, segundo Sônia Gomes Pereira, porque ela é anunciada de dois modos. Primeiro, pela diversidade dos especialistas, pintores, escultores e arquitetos, e decoradores também, como também pelo perfil do profissional desses membros, todos ligados, né, a grande parte deles, ligado a um número significativo de academias da França, né? E nessa academia vai ser implantado um modelo artístico, a exemplo do que era feito na Europa, principalmente na França. Bom, e assim, com a Academia Imperial de Belas Artes, a partir de 1826, vai ter início o ensino artístico no Brasil, de forma oficial. Essa academia, ela vai oferecer os seguintes cursos: arquitetura, pintura, escultura e gravura em pedras e metais. Porém, esse último curso, ele não vai ter muita durabilidade, ele vai ter uma vida extremamente curta. Mas é importante perceber o papel que a Academia Imperial de Belas Artes do Rio, junto com o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, fundado em 1836, eles vão assumir um papel muito importante no século XIX, que é a construção de uma identidade nacional, essa busca de uma construção de uma identidade nacional. Dentro dessa academia, algumas coisas vão ser interessantes, né? Algumas coisas interessantes vão ser implantadas, que é justamente a implantação das exposições gerais, que acontece em um número muito significativo durante todo o Império, onde essas exposições gerais elas vão ser importantes para a circulação das obras, das peças, das produções dos alunos da academia, e a partir de 1845, concursos de prêmios e viagens à Europa. Tá? Eu sinalizo esses dois pontos sobre a Academia Imperial do Rio, justamente para depois fazer uma conexão de como isso vai acontecer também, especialmente na Academia da Bahia. Bom, mas é importante compreender que, de acordo com a segunda metade do século XIX, né, a Bahia, né, especialmente o território onde a Academia de Belas Artes é fundada, ela vai estar passando por um grande processo de mudanças. Mas esse processo de mudanças, ele é também significativo no alcance não só provincial, mas também de todo o território. Porque, de acordo com Glaucília Lopes Louro, né, no clássico História das Mulheres no Brasil, o século XIX ele vai estar com essa discussão da instrução, da educação, de um processo de modernização extremamente recorrente. E, principalmente, as críticas, né, à educacional em que se encontrava a maioria das províncias estavam presentes em debates, não só no parlamento, mas também nos jornais e, principalmente, nos sarais. Especialmente na Bahia, a gente percebe que a segunda metade do século XIX, eu consigo pontuar três momentos que vão ser importantes, né, para mudanças de rumos, né, dessa arte na província. Inicialmente, a partir de 58, né, a fundação de uma sociedade de belas artes. Essa sociedade de belas artes ela é fundada por homens importantes daquele contexto social, né, como diz Manuel Quirino, né, em Artistas Baianos, se eu não me engano. O doutor Antônio José Alves, que é o pai do poeta Castro Alves, ilustre poeta Castro Alves, e o conselheiro Jonatas Abud, e um grupo de bem-intencionados homens de letras, e ali fundaram a Sociedade de Belas Artes,
com o objetivo de despertar o gosto pelas manifestações liberais. E assim convidaram pessoas que quisessem vender quadros, esboçar desenhos, gravuras e outras qualquer peças de artes. Então a gente percebe que esse grupo de homens, né, de intelectuais, né, o Antônio José Alves, médico, baiano, que viajou inúmeras vezes à Europa, que tinha uma coleção artística significativa, eles começam eles têm a intenção de começar a circulação desses de arte de forma mais eficaz na Bahia. Isa, vá para lá um pouquinho, por favor. Para lá, vai. Bom, porém, essa sociedade, ela dura pouco tempo, tá? Ela dura pouco tempo, mas ela vai ser muito forte para a construção, né, e a fundação do Liceu de Artes e Ofícios. E essa construção do Liceu de Artes e Ofícios, ela é significativa por quê? Porque a partir daí, né, você tem agora instituições voltadas para esse processo de instrução das artes, né? E, posteriormente, 5 anos depois, você tem a fundação da Academia de Belas Artes da Bahia. Mas, em relação ainda sobre o Liceu, Maria das Graças Leal, que tem um trabalho extremamente significativo sobre o Liceu de Artes e Ofícios, ela afirma algumas coisas que são interessantes de perceber, que esse liceu ele tinha uma finalidade específica de desenvolver e aperfeiçoar as artes e ofícios entre os sócios e os filhos e os seus filhos, mas também realizavam outras coisas, né? Essa sociedade, ela funda essa escola, ela funda esse liceu, ela tem também a implantação de bibliotecas, também deseja realizar exposição e passa a realizar essas exposições públicas e promover também viagens para alguns alunos à Europa. Porém, né, e nesse contexto, professores como José Navarro Canizares, como outros professores, vão estar ligados ao Liceu de Artes e Ofícios. Mas, em 1877, é fundada, então, a Academia de Belas Artes da Bahia, que hoje é a atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Bom, aqui está o termo de posse, né, de fundação, Academia de Belas Artes da Bahia, cidade de São Salvador, termo inaugural, aos 17 dias do mês de dezembro, mas esse texto, o que para mim é interessante desse texto é sinalizar a presença de 3 nomes, que entram nesse contexto como os principais fundadores. Entre eles, né, o Miguel Navarro Canizares, professor, pintor, espanhol, que vem 2 anos antes para Salvador. Ele estava em caminho para o Rio de Janeiro, mas por uma questão de saúde pública ele fica em Salvador e começa a dar aulas no liceu. O João Lopes Rodrigues, também baiano, que juntos vão avançar, né, nessa empreitada da fundação da academia, e também o Henrique Pereira de Lucena. Bom, o Henrique Pereira de Lucena é desembargador, ele naquele contexto, ele era o, né, presidente da província, e ele é pernambucano, presidente da província, mas ele também atuou como presidente da província em outras regiões, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Essa informação é importante para a gente compreender uma sinalização que eu irei fazer mais à frente. Tá? Sobre o Miguel Navarro Canizares, durante muito tempo, acreditou-se que a saída desse professor do liceu, ela tinha sido, né, motivada, né, por um conflito, uma discussão entre ele e um outro colega, né, um outro colega também pintor, pela produção de uma tela, né, de uma obra específica, encomendada. Mas a dissertação de Viviane Rumler Silva, do qual é um trabalho extremamente significativo para compreender esses primeiros anos da Academia de Belas Artes, defendido pelo programa de pós-graduação da EBA, em 2008, ela traz uma compreensão nova a esse fato, como também muitos dados relevantes sobre esse momento histórico da academia. Então, assim, essa dissertação, para mim, foi muito importante para a construção dessa palestra, para a construção do meu projeto de pesquisa e para compreender, né, um pouco de tudo isso. O João Lopes Rodrigues, também é importante pontuar que ele tem 6 filhos, e entre os seus 6 filhos, 3 vão ter ligações muito fortes com a arte.
e um deles, que é o Manuel Lopes Rodrigues, que também esteve presente na fundação, mas com a saída de Miguel, Noel Canizares, do Liceu, muitos alunos, né, dessa instituição também seguem com ele para a academia. Entre eles, um personagem também conhecido, extremamente estudado nas últimas décadas, que é o Manuel Quirino. Bom, segundo Otávio Torres, as primeiras atividades da academia, ela funciona especialmente na casa, no ateliê do próprio Canizares. Ele consegue sinalizar uma localização específica de onde seria, né, essa residência, mas há uma discussão historiográfica exatamente sobre, né, especialmente sobre essa localização, e também, para além disso, você tem, a partir, né, de 80, a academia, né, mudando de sede, saindo do ateliê de Canizares, indo para um novo lugar, que é o Solar, conhecido como Panteão Baiano, do Jonatas Abbott. Bom, e nessa localidade a academia vai ficar durante muitos anos, durante muitas décadas, inclusive. Porém, antes mesmo da mudança, ela passa por um processo de reforma e ela também passa por um processo de organização desse espaço. Por quê? Porque cruzando sobre a Academia de Belas Artes com alguns textos de história da educação, principalmente da Antonieta Aguiar Nunes, né, da FACED, é possível perceber que nessa década existia naquela gestão atual da província essa preocupação e esse cuidado, né, da criação de espaços, desses espaços específicos para as aulas. Então, naquela década, é uma questão que vai ganhar mais repercussão e vai ganhar mais visibilidade. Esse espaço ele não foi comprado especialmente para a academia, mas ele passa por essa reforma e né, ganha e vira sede da academia durante algumas décadas. Tá? Bom, e aqui entrando em algumas características educacionais desses primeiros anos da academia, é importante perceber que a instituição, ela passa, durante a sua história, né, durante principalmente os primeiros anos de fundação e também da República, ela passa por inúmeras dificuldades financeiras e também dificuldades administrativas. Normalmente, né, a primeira gestão como diretor é do próprio Canizares, até quando ele fica em Salvador. Novamente, né, ele sai da gestão, parte para o Rio de Janeiro, e quem assume a nova gestão é o João Lopes Rodrigues. E o João Lopes Rodrigues fica nessa gestão até a sua morte, em 1892. Tá? Sobre as características educacionais, é importante salientar que alguns sinalizam, algumas referências sinalizam que essa academia ela oferece instrução a um grande público de pessoas com pouca renda, né, com pouca grana, né, com pouco dinheiro. Porém, eu acho que ainda é algo que precisa ser mais discutido e merece uma pesquisa talvez mais profunda, né. A minha pesquisa atual, ela vem pensar sobre isso, mas ela pensa sobre isso principalmente ao grupo de alunas, né, ao grupo de mulheres que ingressam na academia. Mas eu acho que é uma questão que ainda dá um pouco de pano para a manga para compreender esse primeiro alunado da academia. Mas isso depende também de uma documentação que consiga responder essa questão. Mas é possível perceber na dissertação de Viviane Ruma que os alunos ajudavam de forma muito significativa, os alunos estavam muito presentes nas mudanças, na arrumação dos espaços, na ajuda com a utilização de mobiliário para as aulas, tudo isso é sinalizado. Em relação às dificuldades financeiras, em 1877, você tem esse apoio, né,
forte do Henrique Pereira de Lucena, que posteriormente é o Barão de Lucena. Mas eu ainda tinha questões sobre como isso se dava de forma mais prática. E lendo José Murilo de Carvalho, ele cita que durante o final do Império, você tem uma grande rotatividade entre os presidentes da província. E era algo que era feito de propósito, intencional, essa rotatividade de presidentes da província, e na grande maioria dos casos, os presidentes não eram daquela localidade. Tipo, Henrique Pereira de Lucena, ele era pernambucano, tinha sido presidente lá durante pouco tempo, mas depois disso ele é transferido para outras províncias. Mas a partir disso eu comecei a refletir que possivelmente essas dificuldades de província, essas dificuldades financeiras que a academia enfrenta, estão intimamente ligadas a essa grande rotatividade, a essa grande instabilidade dos presidentes da província e como eles olhavam para a Academia de Belas Artes. E pensando sobre isso, né, avançando um pouco mais nesse ponto, né, fazendo uma pesquisa é possível pontuar que entre 1870 até 1879, ou seja, 19 anos apenas, né, foi possível identificar 30 presidentes na província da Bahia. Ou seja, os últimos anos do Império, né, do Segundo Reinado, um curto espaço de tempo, com um número muito alto de presidentes de província. Então, eu consigo compreender um pouco mais depois desses dados, porque talvez esse apoio, né, à província, à academia, ela possa ter tido essa instabilidade toda, né, e um desses pontos eu acho que seria essa instabilidade do número de presidentes da província ocupando esse cargo, e principalmente como eles viviam e olhavam para a academia, visto que a gente já, como eu pontuei antes, a questão da educação, da instrução, era uma pauta, era um ponto de discussão naquele contexto. Como também era um ponto de discussão o processo também do ingresso de mulheres tendo acesso à educação, né? E avançando nessa questão, é possível perceber que, né, já na comemoração de aniversário da academia, no ano seguinte, a sua fundação é realizada a primeira exposição geral de artes. A academia, ela conta também com um curso de música, um curso anexo de música, onde né, o principal nome vinculado a esse curso de música é uma mulher, e também eu consegui identificar, que atualmente é a pesquisa que eu desenvolvo no mestrado, com a orientação do professor Luiz Freire, o ingresso de mulheres, não só como alunas, como discentes, mas também como expositoras externas. Tem essa documentação que eu encontrei há pouco, que é bem curiosa. O Arco da Velha era uma revista que circulava no último quartel do século XIX, em Salvador, e justamente no mês de fundação da Academia de Belas Artes, eles lançam em primeira capa, né, a capa inteira, como eu demonstro aqui, mas embaixo eles colocam algo extremamente irônico. Lendo os poucos exemplares que eu consegui desse jornal, né, desse periódico, é possível perceber que eles são muito irônicos, que eles brincam, né, acho que até pelo nome, a graça do nome do Arco da Velha. Mas então você vê na parte de baixo, né, na parte central da imagem, você tem o Miguel Navarro de Canizade de um lado, e do outro lado você tem agora também o João Lopes Rodrigues. Mas o que é curioso é o texto que eles colocam, né? Eles parabenizam esse feito, eles parabenizam o feito da academia, mas eles sinalizam também que o público e o governo, né, eles teriam um empenho, deveriam também auxiliar nesse grande empenho desses dois homens no processo de fundação da academia. Justamente quando está sendo fundado, essa revista circula nas ruas de Salvador.
E também encontrei na Gazeta da Bahia, esse convite, né? De acordo com a congregação, façam em público que no dia 5 de fevereiro, o próximo futuro, terá lugar a abertura solene de exposições anuais desse estabelecimento. Nela serão contemplados todos os trabalhos que esta secretaria nelas serão contemplados todos os trabalhos que esta secretaria forem com antecedências enviados. Aceitaremos trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros, executados nessa capital. Não havendo convites especiais, poderão ser senhores artistas, considerando-se convidar por este meio. Bahia, secretário da Academia de Belas Artes, 11 de janeiro de 1882. E o secretário, naquele contexto, era o Manuel Lopes Rodrigues, filho do então fundador. Em relação às exposições gerais, a gente consegue compreender que essas exposições gerais, elas vão, né, segundo esse quadro criado pela Viviane Hummler, em sua dissertação, a gente consegue compreender um pouco, primeiro, essa instabilidade financeira que a academia tinha, essa mudança no tempo de duração das exposições, que iniciam com 30 dias, né, quando talvez tenha um pouco mais de dinheiro, não sei, diminuem para 15 dias, seguem para 8 dias, e também como nessas exposições estão sendo citados, né, apenas os alunos participando ou também os expositores externos. E você tem, até o ano de 1885, expositores externos. Esses expositores externos eram aqueles membros, aquelas pessoas que desejavam expor seus produtos, suas artes, mas que não eram vinculados à academia. E é nesses expositores externos que você encontra um número relevante de mulheres expondo, tá? Aqui a gente consegue perceber o tempo de duração, a data das primeiras fundações e também a distribuição dos prêmios, quando essa distribuição foram realizadas. Esse quadro, ele é fruto das atas de sessões da academia. Certo, amor, beleza. Em relação ao curso de música, encontrei 2 anúncios que mostram como a repercussão da Academia de Belas Artes, ela perpassa para além da província da Bahia, né? Você tem, na Gazeta da Bahia, de 5 de abril de 81, o convite para os alunos, para as alunas realizarem suas matrículas no curso de música. Alguns anos depois, você tem um jornal, né, o Diário de Pernambuco, de 93, publicando sobre a academia, mas para além disso, ironizando que a província da Bahia poderia, né, como diz o texto, não poderíamos nós ter também aqui uma escola naquele gênero, né, uma escola tão significativa. Eu acho que eu não disse antes, mas a Academia de Belas Artes da Bahia, ela é a segunda academia do Brasil, e ela também é a segunda da Bahia. Então, só por isso, eu acho que ela carrega por si só um significativo um significativo motivo, né, de avançar nos estudos sobre ela, nas pesquisas sobre ela, sobre o seu grupo de professores, de alunos, sua estrutura e tudo mais. Ok? Vocês me escutam bem, gente? Tá tudo ok? Sim, Rodrigo. Okay? Sim, tudo ok. Beleza. Bom, e avançando, principalmente para o ponto que é atualmente a minha pesquisa, né, eu comecei na realidade, minha primeira questão era aqueles e aquelas que
que não estavam na história, né? Eu acho que a história da arte, e até no diálogo com os amigos mais próximos, sempre via todo mundo com aquele olho meio, história da arte, tipo assim, não tem negro, não tem mulher, não tem negros, não tem mulher, não tem LGBTs, não tem isso, não tem aquilo. Então, assim, e também foi muito fruto do espaço que eu estava convivendo, né? De estar no Centro de Artes, Humanidades e Letras, de participar de um grupo de teatro, onde a rotatividade de mulheres participando desse grupo de teatro era muito grande, né? Então, as colegas entravam, passavam 2, 3 meses, saíam, né? Casava, tinha filhos, ia morar fora. Então, tudo isso, né? Me levou a pensar, principalmente, essas mulheres que eram, em poucos momentos, eram citadas na dissertação de Viviane Hummler, mas que, no final do século XIX, eu comecei a perceber que elas assumiam, mesmo em meio a todas as dificuldades, que eu vou pontuar algumas, elas assumiam um lugar de destaque, uma posição interessante. Segundo a Ana Paula Cavalcante Simeone, a primeira instituição a aceitar mulheres como alunas só vai acontecer em 1881, tá? E na Academia de Belas Artes da Bahia, a gente tem, né, a presença de mulheres já a partir de 1884. E entre um quadro, né, um quadro com um alunado, né, com um número específico de 136 alunos, que Viviane disponibiliza na sua dissertação, entre os anos de 1878 até 1894, que é o limite do recorte temporal da autora, ela sinaliza 136 alunos. E entre esses alunos, eu fiquei curioso para perceber qual era esse percentual de mulheres que estavam entre eles quando elas entraram e tudo mais. Então, ao perceber que elas começam a entrar a partir de 1884, e, né, nesse recorte temporal, elas vão ser uma média de 20,5% de mulheres entre esses homens. Então, eu percebo que, mesmo entrando de forma tardia, não porque elas conseguem avançar na educação, no ensino superior por causa das leis, né, porque as leis, elas são as normativas sobre esse ponto, né, e aí a gente consegue perceber que elas entram como alunas em 84, mas eu consigo encontrar nome delas antes disso. Eu consigo encontrar sinalizações sobre elas na documentação e nos textos antes disso, a partir das exposições gerais. Entre elas, a Andrelina Spinola, Eutelvina Rosa Soares e Maria Constância Lopes Rodrigues. Né, como vocês podem perceber, a Maria Constância Lopes Rodrigues, ela é filha do pintor fundador, do João Lopes Rodrigues, e irmã do Manuel Lopes Rodrigues. Entre os 6 filhos do João Lopes Rodrigues, a gente percebe que 3 deles estão ligados, estão vinculados diretamente com a academia e com as artes, no final do século XIX e no início do XX também. Eu acho que eu não pontuei antes, mas para a gente perceber a grandiosidade disso e como estava no debate a inclusão de mulheres tendo acesso à educação, ou como título da época, à instrução, você tem uma lei, né, de 15 de outubro de 1827, que instaura as possibilidades e as características gerais das aulas femininas, né, das possibilidades de aula de ensino primário e secundário para meninas. Porém, né, até então, a única província que avança nesse ponto, ao meu conhecimento, é a província de São Paulo. Então, não se tem, né, aulas públicas para mulheres, especialmente para mulheres, lembrando que essas aulas eram divididas por sexo, de acordo com o contexto religioso e social da época. Perceber que a província de São Paulo ela teve aulas públicas para as mulheres, mas a província da Bahia, como também a província da Paraíba, do Norte, elas não tiveram a mesma sorte. Então, as poucas mulheres que conseguiam fazer o curso, avançar nos estudos primário e secundário, eram de cunho particular, segundo a professora Sara Dick.
né? Durante muito tempo na Bahia, as mulheres que conseguiam avançar os estudos no ensino primário e secundário, elas tinham tido esse ensino particular. Mas eu já aproveito esse gancho para deixar outras dificuldades enfrentadas por essas mulheres. Primeiro, excluídas desse ensino primário e secundário, que quando elas têm acesso a isso, apenas como ensino particular, e, para além disso, no coisa Rodrigo, você desligou o áudio sem querer. Desligou o áudio. Rodrigo desligou o áudio. Precisa ligar novamente e voltar um pouquinho. Pronto, voltei. A família fazendo um pouquinho de barulhinho aqui. Então, primeiro, a serem excluídas desse ensino público, de ensino primário e secundário. Segundo, as aulas de modelo vivo, né? Segundo, para pensar a inclusão de mulheres tendo acesso à arte, está vinculado principalmente às aulas de modelo vivo, às aulas de modelo do corpo nu, que são bases primordiais para a compreensão das aulas de anatomia e também para as pinturas de história, e também era um espaço extremamente masculino, né? Um espaço público onde circulavam inúmeros homens, né? E lembrando que nesse contexto até a possibilidade de escrita para as mulheres eram negadas para que elas não tivessem essa possibilidade de trocar cartas, né? Com alguém que elas desejassem conhecer e tudo mais. E um outro ponto que também era ligado principalmente a essa localização da academia, que eu já apontei anteriormente, que é o Solar Jonatas Abbott, na parte central de Salvador, né, que hoje é a região ali da Baixa do Sapateiro, era um espaço de meretrizes. Então, além de todas essas exclusões dessas mulheres, ainda mais a localização da academia poderia ser um impeditivo para elas avançarem nos estudos delas. Mas, assim, eu estou pontuando algumas questões, alguns avanços da pesquisa atual, mas que ainda tem muito pano para manga. No ano de 1891 e 92, né, com o processo de proclamação da República, você tem mudança, né, você tem uma mudança muito grande com a reforma Benjamin Constant, que é uma reforma voltada para o ensino médio, mas também para o ensino superior. Nesse contexto, no final dos anos 80, a mulher consegue, após muitas lutas, ingressar no ensino superior. Inclusive, acho que eu não pontuei, mas tanto a Adrelina Espinosa, Eutelvina Rosa Soares e Maria Constância Lopes Rodrigues são as primeiras que entram na academia enquanto alunas, a partir de 1884. E eu percebi que, aí, nos 2 anos seguintes, não entram alunas, e só entram novamente a partir de 86. Aí, em 86, entra um número grande de alunas, e só novamente, quando entra Eutelvina Rosa Soares como professora e Maria Constância Lopes Rodrigues, em 1892, que você vai perceber aumentar ainda mais esse número de mulheres nessa instituição. Mas ainda tenho muito a descobrir sobre isso também. Outra mulher que também é citada um pouco depois é a Maria Caçador Dato, que é vinculada a um dos diretores, que lá na frente ela também passa um bom tempo da sua vida na academia, no início do século XX. Bom, com essa reforma do ensino médio superior, conhecida como reforma Benjamin Constant, após já o processo de proclamação da República, a academia ela tem algumas mudanças, entre elas a mudança de nome, de nomenclatura, que passa de academia para a Escola de Belas Artes. Isso também vai acontecer com a Belas Artes do Rio, deixando a Academia Imperial para se tornar a Escola de Belas Artes, que continuam até hoje, e também a reforma dos seus primeiros estatutos, tá? Mas nesse contexto, a academia
ela fica sem os dois fundadores, né, o Manuel Lopes Rodrigues, o Nivaldo Canizares, ele segue para o Rio de Janeiro e não volta novamente à Bahia, e em 92, o João Lopes Rodrigues falece. E isso cria uma grande instabilidade e uma grande dúvida de como seriam os rumos dessa instituição posteriormente à morte dos seus fundadores. Mas, em 93, o historiador, médico e novo diretor da academia, Brasimir Neugide do Amaral, assume a terceira gestão dessa instituição. Considerações finais, que eu acho que já passei do meu tempinho. Vamos lá. Bom, essa Academia de Belas Artes é a segunda instituição de ensino superior da Bahia. Eu acho que só isso já carrega consigo uma grande relevância histórica para avançar nas pesquisas, nas problematizações, conseguir compreender, né, toda a sua importância para a Bahia do final do século XIX. Né, ela também, eu consegui ver em alguns registros, ela consegue receber alunos também de outras províncias, então isso é muito, muito bom, muito interessante. Perceber, né, conseguir pensar alguns pontos sobre as dificuldades financeiras e estruturais, que foi um desafio recorrente para essa instituição. Pontuar que essa presença das mulheres é algo que acontece a partir de 1884, e posteriormente duas dessas mulheres entram como professoras, depois fazem parte do júri, e que essa reforma Benjamin Constant, ela promove, né, promovida pela República, ela promove mudanças, né, estruturais e internas dentro da academia. E, por fim, mas não menos importante, sem dúvida, é sinalizar que muito ainda, né, que muito ainda está em aberto, muitas questões ainda estão para serem investigadas sobre a academia, né? Como eu disse, esse é um texto, né, um trabalho construído para um capítulo de livro, né, do IMERB, do grupo que eu faço parte, e também uma outra parte um pouco mais sobre o ingresso de mulheres, está para ser lançado também, acho que nos próximos meses, né, em comemoração aos 15 anos de aniversário do curso de História da UFRB, onde vai estar falando um pouco mais sobre as mulheres artistas no final do século XIX, e pontuando algumas questões das mulheres na Academia de Belas Artes. E só tenho a agradecer, né, aqui são algumas das referências que eu utilizei na conclusão, né, no desenvolvimento do trabalho. E só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês e a escuta, né, ver um pouquinho e aprender um pouquinho sobre a Academia de Belas Artes da Bahia. Estou muito aberto às questões e questões e colocações de vocês, porque eu estou com um público que, sem dúvida, me deu, assim, né, professor Anderson, que vem pesquisando durante muito tempo sobre isso, o professor Luiz, que acolhe trabalhos dessa temática, e muito aberto a crescer com vocês, com as questões e com as colocações de vocês. E fiquem à vontade para me corrigir, porque é minha primeira palestra, gente. Rodrigo, veja bem, você precisa dar um pouco mais de atenção à documentação que Viviane consultou do arquivo privado de Canizares. Antes dessa documentação, falava-se muito que a Academia de Belas Artes tinha sido fundada em decorrência da briga entre Canizares e todo discurso girava em torno disso. Então, quando eu comecei a olhar mais para o tema, eu disse assim, não é possível que uma academia surja a partir de uma briga, entendeu? Isso era colocado até como com um demérito e como uma sentença de que estaríamos sempre condenados a brigar,
tentar, enfim, inviabilizar, etc. e tal. Então, o que aconteceu com essa documentação que o tataraneto de Canizares, Fernando, que é artista também, designer, que ele doou, né, junto com a família, para aqui para a escola, o que é que aconteceu? Ela vai ver que existem cartas de Canizares. Canizares, quando vem para a América Latina, vai para a Venezuela. E ele vai na intenção de criar uma escola superior. Então, ele faz os estatutos, organiza tudo, quer dizer, talvez ele tenha sido o mais habilitado para isso, porque ele tinha se formado em 2 academias tradicionais da Espanha, a de Valência, onde ele nasceu, e a de Madrid. Eu não sei exatamente qual é a de São Fernando, se São Fernando é em Valência ou em Madrid. Eu acho que São Fernando é em Madrid. Então, quer dizer, ele conhecia muito bem a estrutura do ensino acadêmico e de uma academia, o modelo, né? Então, assim, aí, veja bem, depois desses documentos, ficou muito claro que ele era protagonista, ele vem para a América Latina como protagonista. E, evidentemente, como ele estava aqui passando uma chuva, porque o intuito dele era ir para o Rio, porque um artista do naipe dele, com os conhecimentos que ele tinha, ele ia buscar uma praça profícua, né, que ele pudesse vender seus quadros, dar aulas e tudo mais. Então, ele se associa ao Liceu, fazendo um trabalho gratuito no Liceu, né, esperando que a epidemia melhorasse no Rio de Janeiro, para poder ele seguir viagem. Mas, no entanto, houve essa querela em torno da pintura de um retrato de Dom Pedro, e, por causa disso, o clima, o ambiente do Liceu se divide, e alguns resolvem sair com ele. Provavelmente ele mostrou o projeto, né, de uma academia, e aí eles resolvem sair com ele. Ele era muito bem relacionado com a nobreza, com os políticos. Ele já vem da Espanha com esses relacionamentos, entendeu? Aí o que acontece? Também ele garantiu apoio político para a fundação da academia. Aliás, a academia e a escola, posteriormente, vai sempre jogar com essa necessidade de apoio político, porque ela não se manteria se não tivesse esse apoio, né? Então, é bom você dar prestar mais atenção a essa documentação, porque essa documentação nova, ela vai redimensionar todo o problema. Porque antes ficava apenas uma suspeição. Como é que uma briga, como é que chama, vai resultar na fundação de uma academia? Veja bem, eu não acho que é desprezível o contexto, mas no nosso caso, sobretudo no caso do Brasil, brasileiro, não havia uma intenção de fundar academias pelo Brasil inteiro. Por isso que só teve 2 no século XIX. Mas isso é uma perspectiva minha, né? Ou seja, não havia politicamente um incentivo para se fundar, mesmo porque os liceus faziam também muito, sintetizavam muito esse ensino. Todo liceu tinha coleção de gesso, tinha aula de desenho, de observação, modelo vivo, enfim, tinha um pouco porque os liceus são herdeiros dessa tradição do ensino acadêmico. Então, assim, claro que, como a Bahia, houve uma migração muito grande de políticos com a mudança da capital, e a relação da Bahia com o Rio sempre foi muito intensa, então o fato do Rio ter uma academia sempre deve ter gerado uma vontade baiana de ter também a sua academia. Agora, sim, não havia um contexto de incentivo a isso, né?
mesmo porque nós somos marcados, ainda até pouco tempo, por uma ideia de centralização, dessas oportunidades ficarem centralizadas em capitais, enfim. Bom, mas isso aí é só para você depois olhar com mais cuidado essa documentação de Viviane, né? No mais, eu acho que está precisando esse olhar sobre a questão das relações políticas da escola. Não foi à toa que a escola se manteve, né? E claro que a entrada dela na universidade foi a maior garantia de sua sobrevivência, porque vocês viram o que aconteceu com o Liceu quase recentemente, né? Um grupo de malfeitores se adonou da instituição e levou a instituição à ruína, né? Já tinha levado ao incêndio, e depois que foi reestruturada, foi levada novamente à ruína. Então, por exemplo, provavelmente isso acontecesse também com a escola, porque haveria alguém de se adonar, né, no momento adequado, no momento em que o dinheiro chegasse, porque, em geral, acontece sempre isso, quando tem dinheiro, quando rola verba e a possibilidade de se passar a mão nessa verba, né? Então, assim, mas eu gostei de você ter apresentado esse panorama, né? Agora, fiquei um pouco frustrado, porque eu pensei que você fosse apresentar mais a questão das mulheres, mas, de qualquer maneira, como eu lhe falei na minha palestra, é bom que você dê atenção ao papel das mulheres na manutenção da economia da escola, porque me parece que o público feminino foi muito importante para a economia, porque era um público pagante, e era um público que tinha tão só disponibilidade de tempo, mas também fazia parte da cultura feminina, tanto frequentar o curso de música, de piano, como também o de artes, né? O de artes plásticas. Então, de pintura, de escultura, de desenho, né? E até posteriormente de arquitetura. Então, é bom você ter essa perspectiva de ver como é que esse público feminino foi importante para a manutenção da escola, porque ela precisava também do pagamento não sei se era mensalidade, não tenho bem essa informação, mas do pagamento dos alunos que pagavam, né? Que tinham aqueles que não pagavam, recebiam bolsas, e assim por diante. Desculpe ter tomado tanto tempo, mas também estou aproveitando para um pouco de orientação, e aproveitando que estou diante daquilo que você já está processando, e poder conversar com mais referência, né? Então, pronto. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado, professor Luiz. Rodrigo, eu vou falar rapidinho para não estender tanto. Algumas coisas que podem te ajudar do arquivo da escola. Você já leu as atas de fundação do Conservatório de Música? Eu acho que eu tenho elas fotografadas, mas não consegui avançar ainda na leitura. Então, eu vou puxar a sua orelha, vá ler, tome vergonha, porque lá você vai encontrar muitas alunas mulheres. Eu não sei quem me deu a ousadia de puxar a orelha de Rodrigo. Porque olha, Rodrigo, você vai gostar muito do material da Escola de Música, porque parte do que você falou tem comprovação lá. Inclusive, a questão das aulas de músicas não poderem determinados instrumentos serem dados por mulheres ou por homens, aí você vai ver lá direitinho. E talvez você não encontre naquela lista que você buscou de Bonelli, que foi uma coisa que eu acabei descobrindo dentro de outros documentos, é uma ata dos exames do conservatório entre 1898 e 1915.
E lá, cada semestre, né, terminado, tinha aquelas avaliações e tá lá o registro, o nome dos alunos. Tem muitas mulheres, a maioria mulheres. Muitos nomes que depois ficaram famosos, assim, que você pode dar uma olhadinha. O que Luiz falou sobre as mulheres manterem, de certa forma, a escola, você vai encontrar a comprovação disso. Porque a Escola de Belas Artes, quando as subvenções deixam de ser ofertadas pelo governo, o Conservatório de Música vai levar a escola nas costas. Então, fuce lá que você vai encontrar umas coisas interessantes também lá. Um outro documento que você tem que dar uma olhada é uma revista do Instituto Histórico e Geográfico Baiano. Eu não sei se ele está disponível online, mas cabe você dar uma passada lá e olhar. É de 1964, de um arquiteto do Rio de Janeiro chamado Adolfo Morales de los Rios. Dos Rios. Ele faz um texto sobre o ensino artístico no Rio e na Bahia, e vai falar muita coisa sobre o ensino dentro da academia, inclusive comparando coisas entre o Rio e a Bahia. Pense que aquele prédio da academia dividia aulas do curso de pintura, escultura e arquitetura, e conservatório de música também. Então, era um espaço muito pequeno para ter tudo isso. Então, as aulas eram divididas, manhã, tarde, noite, etc. Tem muita coisa que entra ali, que para quem está pesquisando a época, começa a fazer ligações e dizer assim, é por isso que acontecia isso, é por isso que tinha mais desse tipo de público, ou esse, porque as mulheres no turno da noite não frequentavam lá. Você tocou no assunto da área de meretrício lá, isso me incomodou um pouquinho, porque o Pelourinho só entra nessa fase de decadência após 1940. Então, uma coisa sucessiva. Depois da transferência do Palácio, quer dizer, a sede do governo é o Palácio Rio Branco, e ele se transfere para o Palácio da Aclamação, aí meio que o poder do bairro do Pelourinho, ele acaba migrando para a região do Corredor da Vitória, esses novos bairros que cercavam o Palácio do Governador. Então, cuidado com esse período que você comenta de área de meretrício naquela área, porque ali eram muitos nobres, burgueses, etc. Era uma rua elitizada naquele processo ali, viu? Então, toma cuidado com isso. E outra coisa, só para terminar. Veja o envelope 82 do Arquivo Histórico da EBA. É um livro de matrícula da aula primária do Colégio Antônio Bahia. Tem lá todo mundo que se matriculou nos anos que ele representa lá. Então, diz aluno, filho de não sei quem, blá, 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 tal. Dê uma olhada nisso que vai te ajudar bastante. É isso. Pois é. Olha, esse limite de data para a questão da degradação urbana lá da região é exatamente o que Anderson disse. Está ligado à ação de um delegado de polícia que foi limitando o arruamento para as meretrizes nessas áreas que estavam sendo abandonadas. Então, por isso que elas terminaram dominando algumas ruas do Pelourinho. Então, é bom, isso tem já registrado, eu não sei lhe dizer quando, mas é exatamente, por exemplo, Ana Maria Vilar, que estudou lá na década de 50, é bom você colocar a oralidade nisso, porque você vai fazendo as relações. Ana Maria, por exemplo, me contou numa entrevista que estava indo para a escola, que passou um rapaz e disse assim, coitada, tão novinha, quer dizer, achando que ela era uma meretriz. Então, o resultado é exatamente entre as décadas de 40 e 50 que a área começa a ser degradada, 1940, 1950. Agora, a outra coisa que eu ia dizer, sim, a história do Conservatório de Música foi pesquisada por Ângelo, qual é o sobrenome dele? Ele é da escola, ele é professor da Universidade. Eu tenho anotado o nome dele, eu posso passar para Rodrigo depois. O trabalho. Aí você pode ler o trabalho dele, porque já lhe adianta bastante. E também, uma coisa que você precisa ler
é a tese de Gabriel Bechara Filho, que é sobre a construção do campo artístico, porque ele, nessa tese, que eu participei da banca, ele afirma que o caso da Bahia no Nordeste foi um caso justamente diferente pela presença da Escola de Belas Artes, porque havia a perspectiva de fixação dos artistas. Então, alguns migraram, mas não migraram todos. E havia a perspectiva de ensinar na escola. Isso também pode ter contribuído para a permanência da escola, porque como era um lugar de elite, de uma certa forma de elite, também tinha pessoas de classe média, média baixa, mas era um lugar de elite, então essa elite se interessava pela manutenção da escola. Então, é bom sempre ver essa questão dialética. Esse trabalho de Gabriel é muito bom, esse trabalho de Gabriel. Por exemplo, ele compara com João Pessoa, com a Paraíba, e todos os artistas modernistas da Paraíba migraram para o sul do país, o sudeste do país, porque não tinha como viver em João Pessoa fazendo arte moderna, entendeu? Então, assim, é muito bom ler esse trabalho e ver também essa coisa de Ângelo. Não sei se é Ângelo Nascimento, não sei se é Nascimento. Ele é professor da UXAL. Se você entrar na página do programa de música da UFBA, você vai procurar lá sobre o conservatório, que esse conservatório vai sair da escola e vai virar o Instituto de Música. Eu estudei música no Instituto de Música, que, por incrível que pareça, foi dirigida por uma mulher da elite baiana durante anos. Quando eu estudei, era a dona Dulce Bittencourt, era dessa família Calmon Bittencourt. A gente era obrigada a assinar um termo de que não falaria nem faria nada contra a Igreja Católica ao se matricular lá no Instituto de Música. Então, o Instituto de Música daqui foi desfeito, mas o material e a tradição foi para lá, para o campus da Católica da Avenida Jorge Amado, né? E onde esse professor que fez a tese trabalha. Então, é isso. Agora, podia abrir para o pessoal que está, Dilson, os outros todos, Ricardo, Isabel. Um detalhe, o nome do rapaz é Moisés Silva Mendes. Não é Ângela, é Moisés. É Moisés Silva Mendes, pronto. Anote, por favor, Rodrigo. É isso, como foi sugerido pelo professor Luiz. Queria abrir. Na verdade, a gente tem só uma pergunta do professor Dilson aqui no chat. Ele falou, né? Parabéns pela palestra, Rodrigo. Você tem parentesco com Henrique Pereira Lucena, presidente da província da Bahia? Então, Dilson, professor Dilson, foi um nome muito curioso, né? Quando eu me deparei, assim, na pesquisa você se depara com inúmeros nomes, assim, que é muito curioso. E o Henrique Pereira Lucena foi muito curioso também por essa semelhança do sobrenome. Então, assim, quando eu vi o sobrenome, né, eu já identifiquei que ele seria dessa região, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco. Mas aí, quando eu avancei na pesquisa, eu descobri que ele é do sertão de Pernambuco, e eu sou do sertão da Paraíba, então é meio isso, né? Essa nomenclatura do Lucena é muito mais usual nessa região de cá, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, nessa região de cá. Mas havia muita migração, né? Por exemplo, minha família pernambucana, ela migrou muito para os limites entre Pernambuco e Bahia. Havia muita migração também, porque tudo tinha as relações comerciais, né, de gado, essas coisas todas. É exemplo mesmo do Henrique Pereira Lucena, ele migra, né, ele presidente da província um tempo, depois vai para o Rio Grande do Norte, Bahia, e depois ele desce lá para o Rio Grande do Sul, então ele está nesse trânsito também. Foi muito bom o professor Luiz ter tocado nesse assunto do Canizares, porque eu acho que eu toquei na discussão do
né, dele e do outro pintor, mas não sinalizei isso, que a grande questão, que uma das grandes contribuições que o trabalho de Viviane traz, entre muitas que eu rasgo elogios ao trabalho, é justamente essa questão, né, essa interpretação nova para o fato do Canizares e mostrar que ele era esse homem que tinha esse conhecimento acadêmico extremamente forte, esse conhecimento, né, e essas relações à Europa, América Latina também muito forte, assim. Então foi excelente ele ter tocado nisso, porque é um assunto que precisa ainda mais de visibilidade, né, de mostrar que o Miguel Navarro Canizares já tinha esse objetivo central na sua mente, assim, há um tempo. Professor Anderson, obrigado também, né, professor Luiz, pelas dicas, pelas referências, assim, para a gente se parar, sentar e ler, né, entre as muitas coisas que ainda tem para ler. Tenho mais coisas, professor Luiz, já tenho mais dados, já mapeei mais coisas sobre as mulheres, mas, assim, para deixar meio que pano para manga para outras oportunidades, para avançar também na análise da documentação, eu quis pontuar a existência delas e deixar mais pano para manga para outros momentos também. O envelope 80... Rodrigo, só para não esquecer, que a minha cabeça não está boa. Quando recentemente eu tive acesso ao material de uma arquiteta formada pela escola, um material artístico, uma gravura, muito interessante a gravura, da década de 50, 1950. Então, eu vou depois lhe dar o nome do meu amigo, para você que tem a gravura e que sabe, conhece quem pode lhe dar informações sobre ela. Depois você me peça, por favor, que eu vou lhe colocar em contato com ele, tá bom? E aí ele pode lhe dar as informações sobre essa arquiteta que se formou na escola e que fazia arte. Né? Perfeito. Atualmente também eu fiz uma disciplina com o pessoal de arquitetura e descobri que lá no programa deles talvez tenha 1 ou 2 trabalhos que possam me trazer alguma contribuição, apesar que são do século XX, né, mas é bom ter eles em mãos e avançar na leitura deles também. Sim, eu acho que é isso, só agradecer ao professor Anderson, ao professor Luiz pelas contribuições, pelos comentários, né, pelas novas possibilidades de fontes. Sobre o Conservatório de Música, Anderson, quando eu tive acesso, assim, eu percebi a riqueza que é a documentação sobre o Conservatório de Música, mapeando sobre Conservatório de Música, aula de música no liceu em outros espaços, percebi, assim, a grandeza que é de mulheres, nome de mulheres, né, dentro desse meio artístico, assim. Uma coisa que eu não sinalizei, mas, assim, você encontra nos jornais, nos periódicos, um número muito relevante, assim, também de artistas que querem vender o seu trabalho, que estão divulgando o seu trabalho, e sinalizam, ganhador do prêmio de ouro, da medalha de ouro na exposição de Belas Artes da Bahia, ganhador da medalha de prata na exposição do Liceu de Artes e Ofícios. Então, assim, isso também é muito, muito frequente, assim, encontrar nos jornais. E só agradecer, né, pelas questões e pelas referências, pelas fontes. Rapidinho, Rodrigo. Olha, esse trabalho de Moisés, ele foi defendido em 2012. Muita coisa do Conservatório de Música não estava disponível ainda no período que ele foi pesquisar no arquivo. Entre 2014 e 2016, eu, Bonelli e uma museóloga, uma aluna de museologia, no caso, a gente abriu várias caixas que estavam escondidas no fundo da biblioteca, que tinham atas e outros documentos. Então, hoje, a gente já consegue mapear isso. Esse livro que eu falei, do envelope 82, ele não estava dentro do arquivo. Então, é importante você dar uma olhada. E os exames do conservatório que eu falei é o envelope 49. Só isso. Eu penso que foram ótimas contribuições, né? Tanto de Luiz quanto de Anderson para a pesquisa. E eu fiquei muito feliz, né? Que é uma pesquisa que traz a mulher como... Que bacana, não conhecia o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. Quero muito ver na defesa. Eu sei que vai ser primoroso, né? Ainda mais com a orientação do professor Luiz Freire.
E que maravilha. Viva a EBA, né? Viva a EBA, viva a EBA. É apaixonante, né? Quanto mais você estuda, avança nas leituras, conhece a documentação, você fica... eu acho que eu não saberia, né, fazer um trabalho ou pesquisar sobre algo que não me motivasse, que não envolvesse meu sentimento, minha dedicação nisso. Então, quando descobri, né, da EBA e consegui começar a mapear questões, né, e são muitas as outras questões que não vai dar conta na dissertação, né, que sempre ficam em aberto, mas é isso. Estou aberto também a outras questões, agradeço aos amigos, né, que estão presentes, muitos rostos conhecidos, professores, colegas. Então... E agradecer a comissão também, agradecer a comissão organizadora né, desses 143 anos da EBA, né, a Larissa, pela dedicação, pelo carinho que teve comigo, dando trabalho aqui a ela. Olha, vamos lá, vamos fazer. Tô com receio, mas vamos. E muito feliz também por estar participando desse aniversário. Sabia que iria dar certo. É isso, então. É claro, encerrada a sessão. Obrigada pela presença de todos e todas. Pronto, nós que agradecemos. Muito obrigado, gente. Tá. Vocês... Vou parar a gravação aqui. Pode parar. Isso.